Dois blocos de massas M1 igual a 12 kg e M2 igual a 6 kg são conectados por uma mola de massa desprezível e constante elástica K igual a 986,7 newtons por metro. Esse sistema de dois blocos e uma mola é colocado para oscilar em uma superfície sem atrito. Qual a frequência das oscilações? Bem, para a gente resolver esse problema, vamos lembrar que eu tenho dois blocos ligados por uma mola e eles estão sobre uma superfície sem atrito. Então a ideia aqui é que eu posso aproximar esses dois blocos, por exemplo, comprimindo a mola, e quando eu largar os dois blocos, esse sistema vai ficar oscilando e eu quero a frequência dessas oscilações. A frequência dessas oscilações ela é dada por 1 sobre 2π raiz da constante elástica sobre a massa reduzida, onde a massa reduzida ela é o produto das massas dividido pela soma. Então, no caso aqui, nós temos 12 vezes 6 sobre 12 mais 6, que vai dar 4 kg. Portanto, a frequência é 1 sobre 2π raiz de 986,7 dividido por 4, que é aproximadamente igual a 2,5 Hz. Notem que neste problema eu não tenho muitas dificuldades com unidades de medida, porque todas as unidades de medida, todos os dados do problema estão no Sistema Internacional de Unidades. E eu chego diretamente então na expressão em Hertz, sem me preocupar com a unidade de medida que eu estou utilizando. O detalhe aqui se eu uso as unidades de medida do Sistema Internacional, o meu resultado vai sair no Sistema Internacional, que é a unidade de frequência no Sistema Internacional é Hertz. No problema a seguir, a gente já vai ter um pouco mais de dificuldade, porque as unidades não estão no Sistema Internacional. Então a gente vai ter que ser cuidadoso durante o cálculo e incluir nas equações, quando montar as equações, incluir as unidades de medida para a gente poder sair simplificando e verificar qual é a unidade de medida do resultado, para a gente chegar na unidade de medida correta no resultado. A energia potencial de dois átomos de hélio separados por uma distância r é dada por... Aí aqui eu tenho a expressão da energia potencial, onde as constantes são dadas aqui como função da constante de Boltzmann, por exemplo. A constante A é 40,88 Kelvin vezes a constante de Boltzmann. Sigma é 2,556 angstroms. A massa do átomo de hélio ela está sendo dada aqui como função da constante de Boltzmann, Kelvin, angstrom é menos 2, segundo ao quadrado. E aqui eu tenho o valor da constante de Boltzmann, que é uma constante fundamental da termodinâmica. Então, a partir desses dados, determine a frequência das pequenas oscilações dos átomos de hélio em torno de suas posições de equilíbrio. Então, duas coisas aqui. A energia potencial ela não é da forma da energia potencial do oscilador harmônico. A energia potencial do oscilador harmônico eu teria que ter aqui uma parábola. Quer dizer, eu teria que ter uma função do segundo grau da distância r. E não é o caso. Então a gente vai ter que usar a aproximação dessa função por uma função quadrática. E eu já mostrei como é que a gente faz isso. Então isso aqui, essa aproximação é dada pela série de Taylor. Então, outra coisa, as unidades de medida elas não estão no Sistema Internacional. Então a gente vai ter que ser muito cuidadoso em todos os cálculos. A gente vai substituir as unidades de medida junto em todas as equações quando nós formos calcular alguma coisa.
Então a primeira coisa que nós precisamos é descobrir onde é que se encontra a posição de equilíbrio estável. Para nós calcularmos a posição de equilíbrio estável, nós precisamos encontrar a derivada da energia potencial em relação a R. Antes de calcular a derivada, eu vou reescrever essa energia potencial dessa forma aqui. Então ela é A, aí aqui eu tenho sigma elevado a 12, R a menos 12, menos sigma a sexta, R a menos 6. E agora vamos determinar a derivada. Então, o linha de R, A é constante, bem aqui, sigma elevado a 12, constante também, e aí eu tenho menos 12, R a menos 13, menos sigma sexta é constante, menos 6, R a menos 7. Pronto. Então, a primeira derivada dessa função, eu posso simplificar, reescrever isso, né? Como menos 12 sigma elevado a 12 sobre R elevado a 13, mais 6 sigma sexta sobre R a sétima. E agora eu sei que a posição de equilíbrio estável essa posição, isso é mais tipo uma distância, né? É a distância entre o átomo de hélio, R é a distância, né? É a distância de equilíbrio, né? Eu vou chamar de R0 a distância de equilíbrio. E a distância de equilíbrio, ela vai acontecer na posição em que a primeira derivada é zero. Então isso significa que isso aqui, menos 12 sigma elevado a 12 sobre R0 elevado a 13, mais 6 sigma sexta sobre R0 a sétima, é igual a zero. E aí a gente pode descobrir qual é a posição de equilíbrio. Então nós vamos ter de um lado seis sigma sexta sobre R0 a sétima igual a 12 sigma elevado a 12 sobre R0 a 13, que a gente pode simplificar. Então aqui vai ficar sigma sexta, né? Esse 6 com esse 12 aqui vai sobrar 2. Então deixa eu escrever isso. Vai ficar R0 a 13 sobre R0 a sétima igual a 2 sigma a sexta, ou seja, R0 a sexta é igual a 2 sigma a sexta. Logo, R0 é 2 elevado a 1 sexto vezes sigma. O sigma, ele está dado aqui. O sigma, ele é 2,556 angstroms. É um dos dados do problema. Portanto, R0 a gente vai poder calcular. Então, aproximadamente 2,87 angstroms. Então, essa é a distância de equilíbrio das moléculas, ou melhor dizendo, dos átomos de hélio.
Agora, falta a gente descobrir se essa distância é uma distância de equilíbrio estável. Tudo que a gente viu até agora é que a energia potencial tem derivada igual a zero nessa posição. Derivada sendo igual a zero, isso significa que essa função energia potencial ela é máxima, ou então mínima, ou então é um ponto de inflexão, né? Ou é constante. Então a gente tem algumas possibilidades aqui. Derivada igual a zero significa que a energia potencial, que o gráfico dela pode ser dessa forma, que é o que nós queremos, porque nós queremos aproximar. A gente sabe que o movimento vai ser harmônico simples, próximo de uma posição de equilíbrio estável, e a energia potencial do movimento harmônico simples tem essa forma. Mas a derivada também é zero se a posição de equilíbrio for instável. Então, se o R0 estiver bem aqui, R0 pode ser essa posição aqui, ou essa outra aqui em cima. Tá? Então, a gente vai ter que testar essas duas possibilidades. E isso a gente vê a partir da segunda derivada. Então, eu preciso calcular a segunda derivada nesta posição aqui. Tá? Nesses 2,87 angstroms. Só que eu vou usar essa expressão aqui. Tá, é melhor, eu vou deixar tudo da forma literal na hora de calcular a segunda derivada. Então, nós vamos calcular a segunda derivada desta expressão. A segunda derivada vai me dar A é constante. Aí aqui eu tenho menos 12, sigma elevado a 12 é constante também. E aí aqui eu tenho R elevado a menos 13, isso é menos 13, R elevado a menos 14. Mais, aí eu tenho 6 sigma sexta, eu tenho menos 7, R a menos 8. Pronto. Deixa eu melhorar um pouco essa expressão aqui. Aliás, essa já é a segunda derivada, né? Então, a segunda derivada de U dá 156 sigma elevado a 12 sobre R elevado a 14 menos 42 sigma sexta sobre R a oitava. E nós precisamos agora então ver quanto é que vai dar a segunda derivada da energia potencial na posição de equilíbrio estável. Então eu vou substituir aqui o valor de R0. Tá? Quanto é que deu R0? R0 era 2 elevado a 1 sexto vezes sigma. Não. Era esse R0. Então a gente vai colocar bem aqui a posição de equilíbrio estável. Essa posição de equilíbrio, eu não sei se é estável ainda. A segunda derivada tem que dar positiva para o equilíbrio ser estável. Então nós temos 156 sigma elevado a 12. Aí aqui embaixo eu vou ter 2. Aí vai ficar 14 sobre 6 sigma 14 menos 42 sigma sexta. Aí aqui vai ficar 2, 8 sobre 6 sigma a oitava. Essa expressão aqui pode ser simplificada, né? Isso aqui vai dar 18A sobre sigma ao quadrado 2 elevado a 1 terço. Então essa aqui é a segunda derivada. E essa segunda derivada, a gente vê aqui que ela é maior do que zero. Então isso significa que eu tenho
uma posição de equilíbrio estável. Então isso significa que R0 é a posição de equilíbrio estável. Se a segunda derivada tivesse dado negativa, não haveria oscilação. Tá? O movimento não seria oscilatório. Na verdade, essa seria uma posição de equilíbrio instável nesse caso. E se a partícula fosse levemente afastada da posição de equilíbrio, ela iria se afastar e não retornar. Então não ia ter o movimento de ida e volta em torno da posição de equilíbrio que acontece na posição de equilíbrio estável. Tá? Então é importante fazer essa análise. E tem um outro motivo que é importante fazer essa análise também. É porque a frequência da oscilação ela é 1 sobre 2π raiz da constante elástica sobre... São duas partículas, né? São dois átomos de hélio. Então é massa reduzida. Então são dois átomos interagindo. E a constante elástica que vai entrar aqui, ela é a segunda derivada da energia potencial na posição de equilíbrio estável. Então vai ser essa expressão que a gente acabou de obter aqui em cima. Então ela vai ser útil para a gente encontrar qual é a frequência. Agora nós podemos substituir todos os dados aqui na fórmula. Então a massa reduzida ela é o produto, então é a massa de um átomo de hélio vezes a massa do outro átomo de hélio sobre a soma. Isso aqui vai dar a massa do átomo de hélio dividido por 2. Então é a metade dessa massa aqui. Então, em vez de 4,88, 4,808 vai ser 2,404 vezes 10 a menos 24. Aí é constante de Boltzmann, Kelvin, angstroms elevado a menos 2 segundos ao quadrado. Agora nós vamos determinar então a constante elástica. A constante elástica ela vai ser 18A então é 18 vezes 40,88 Kelvin vezes a constante de Boltzmann. Sobre sigma ao quadrado. Então sigma isso vai ser 2,556 angstroms ao quadrado vezes 2 elevado a 1/3. O que vai dar aproximadamente 89,40 Kelvin vezes a constante de Boltzmann dividido por angstroms ao quadrado. E finalmente, vamos para a frequência. A frequência então é 1 sobre 2π raiz de K, que é 89,40. Vamos colocar aqui as unidades de medida, né? Porque, como eu falei, a gente não está no Sistema Internacional de Unidades. Então é necessário aqui fazer as simplificações apropriadas sobre angstrom ao quadrado, né? É K e aí a massa. A massa
2,404 vezes 10 a menos 24. Aí eu tenho constante de Boltzmann, Kelvin, angstroms a menos 2 segundos ao quadrado. Então vamos simplificar isso. Eu vou começar simplificando as unidades de medida. Então aqui eu tenho Kelvin dividido por Kelvin. Eu tenho constante de Boltzmann dividido pela constante de Boltzmann. Bem aqui em cima eu tenho dividido por angstrom ao quadrado. Isso é a mesma coisa que angstroms elevado a menos 2. Embaixo eu também tenho angstrom a menos 2. Então eu posso simplificar o angstrom a menos 2. E vai sobrar segundo ao quadrado no denominador. Com a raiz quadrada vai ficar 1 sobre segundos. Então esse resultado aqui, ele é 1 sobre 2π, raiz de 89,40 sobre 2,404 vezes 10 a menos 24. E aí fica 1 sobre segundos. Tá? Então isso aqui vai dar aproximadamente 9,7 vezes 10 elevado a 11 Hz. Tá, então é importante aqui vocês não esquecerem que, como são duas partículas, nós temos a massa reduzida e não a massa. Não a massa das duas partículas. É interessante aqui que a massa reduzida desse sistema constituído por 2 átomos de hélio é a metade da massa de um átomo de hélio só. Tá? Em vez de ser o dobro, que seria a soma das massas, não é a soma das massas. É aquela expressão, é o produto das massas dividido pela soma, que entra aí nessa expressão. Se por acaso um dos átomos aí for trocado por um isótopo, então se eu trocar uma das massas aqui nessa expressão, é só recalcular a massa reduzida e é só ela que vai mudar. Tipo num problema que eu acho que eu apresentei para vocês, que eu pedi para vocês fazerem, existe exatamente essa situação. Nós temos dois átomos de hélio, eu acho, uma molécula de hidrogênio, uma molécula de hidrogênio, e aí um dos átomos da molécula de hidrogênio depois é substituído por deutério. Aí é só recalcular a massa reduzida, a constante elástica não muda, e aí a partir dela encontrar a frequência, a nova frequência.